Olá, meu nome é Yuri, sou professor de Química e vamos trabalhar hoje fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação. Muito bem, para a gente começar, já que nós vamos falar sobre fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação, nós temos que conceituar inicialmente o que vem a ser reação. Bem, o que é uma reação química ou fenômeno químico? É nada mais nada menos do que uma transformação onde nós temos uma alteração da estrutura química da matéria. Bem, em uma reação nós temos os reagentes, que são as substâncias iniciais, e temos os produtos, que são as substâncias finais. Se eu tenho um reagente, eu tenho as substâncias iniciais, eu observo no produto, são substâncias diferentes, eu tenho nesse caso um fenômeno químico. Ah, professor, mas se o fenômeno não for químico, qual é a classificação que nós temos? Fenômeno físico. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, uma pedra de gelo, H2O sólido, e coloco sobre uma chapa quente, passou um certo tempo, vai ocorrer uma transferência de calor do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura, ou seja, da chapa para o gelo. Vai ocorrer então que as moléculas de água começam a se agitar mais, aumentando a energia cinética, aumentando a distribuição de energia, e essas moléculas começam a se afastar, ocorrendo então uma mudança de estado físico, passando de água no estado sólido para água estado líquido. Quando isso ocorre, observe que eu falei água no estado sólido para água no estado líquido. Deixou de ser água? Não. Então esse fenômeno é um fenômeno físico. Se eu pegar então e for trabalhar a ideia de fenômeno químico, nós vamos mostrar vários processos aqui para vocês. Dentro dessa ideia que nós temos de fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação, nós temos então algumas equações químicas. O que vem a ser uma equação química? A equação química é nada mais nada menos do que a representação gráfica de uma reação, onde nós temos os aspectos qualitativos, como por exemplo, zinco, ácido clorídrico, ZnCl2, cloreto de zinco, H2. Então essas ideias que nós temos em relação à reação química, nós temos o que nós chamamos de reagentes, que vem a ser o primeiro membro da minha reação, e nós temos o que nós chamamos de produtos, que é o segundo membro da reação química. Primeiro membro, reagentes, segundo membro, produtos. Observe que as substâncias que eu tenho no final são diferentes das substâncias que eu tenho no início. Se as substâncias finais são diferentes das substâncias iniciais, isso indica que nós temos um fenômeno químico ou uma reação química. Bem, dentro dos fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação, o primeiro que nós vamos trabalhar é o que nós chamamos de desprendimento de gás. Para desprendimento de gás, nós vamos fazer uma reação típica, uma reação característica, onde nós temos o que? Zinco metálico em pó, está aqui, zinco em pó, zinco metálico, e eu vou pegar então uma solução de ácido clorídrico. Essa solução de ácido clorídrico ela foi preparada, tá? Uma solução de 10% de HCl, onde nós temos então que eu vou efetuar a mistura do ácido clorídrico com o zinco metálico, para que eu observe a reação. No momento em que eu promovo essa mistura, eu observo então, dentro desse processo, o desprendimento de gás. Mas que gás é esse que está sendo formado? Que gás é esse que está sendo liberado nesse processo reacional? Esse gás é o gás hidrogênio. O gás hidrogênio de fórmula H2. O que a gente observa então dentro desse processo? Nós temos então aqui zinco metálico reagindo com ácido clorídrico, onde nós temos a formação de cloreto de zinco mais H2. O H2, que é o gás hidrogênio, é o gás que vai ser desprendido na reação. Essa reação é favorecida pela formação de gás. Reação que ocorre com o desprendimento de gás são reações favorecidas. Dentro desse processo, nós temos aí o primeiro fator que evidencia a ocorrência de uma reação, que é o desprendimento de gás. Segundo processo, mudança de cor e formação de precipitado. A primeira reação que nós vamos fazer, eu vou colocar NaCl, que está aqui,
nessa proveta de 1000 ml, temos então uma proveta, onde eu tenho uma solução de NaCl. A essa solução de NaCl, eu vou adicionar uma outra solução, só que agora de nitrato de prata, a GNO3. Quando eu pego essa solução de nitrato de prata e coloco juntamente com o NaCl, eu vou ter a formação de quê? Nitrato de sódio, que é o NaNO3, mais a HCl. O que a gente observa? NaCl, sais formados por cloreto, iodeto e brometo são solúveis, desde que não estejam ligados a chumbo, prata ou mercúrio. Sais formados por nitrato também são solúveis. Eu tenho aqui um sal formado por nitrato e sódio. Nitrato, sais de nitrato são solúveis. E como eu disse para vocês, nós temos aqui a formação do AgCl. O AgCl, que é o cloreto de prata, ele é um sal onde nós temos cloro ligado a chumbo, prata ou mercúrio, é insolúvel ou praticamente insolúvel. O que a gente observa então nesse processo? A formação do AgCl é caracterizada pela formação de precipitado. Mas qual é a característica desse precipitado? Nós temos então a mistura do AgNO3 no NaCl, onde eu tenho a formação de um precipitado branco, que é a substância sólida, que é o AgCl formado no processo reacional. Além desse fenômeno químico que nós acabamos de demonstrar, vou fazer outra reação para que vocês observem também novamente. Caí iodeto de potássio, vou misturar com nitrato de chumbo 2, PbNO3,2. Novamente, cloreto, brometo e iodeto dá origem a sal solúvel, desde que não esteja ligado a chumbo, prata ou mercúrio. Então, iodeto de potássio é um sal solúvel. Nitrato de chumbo. Nitrato de chumbo também é um sal solúvel por ser um sal formado por nitrato. KNO3, novamente sal solúvel, mas aqui nós temos PbI2, que é o iodeto de chumbo. O iodeto de chumbo 2 também é um precipitado. Mas que cor é esse precipitado? Como que eu observo a formação desse precipitado? Nós temos aqui uma reação, novamente eu tenho uma proveta, tá? E vou misturar aqui agora iodeto de potássio com PbNO3. Observe que as duas reações inicialmente elas são o quê? Incolores, mas eu vou misturar as duas soluções e eu vou ter a formação de um precipitado amarelo. Ocorreu mudança de cor e além da mudança de cor teve a formação de substância pouco solúvel ou praticamente insolúvel, que é o meu precipitado, novamente evidenciando a ocorrência de uma reação com mudança de cor e formação de precipitado. Muito bem. O terceiro processo que nós vamos fazer, terceira reação, é uma reação também bastante característica, onde nós temos aqui um vidro relógio. Esse vidro relógio eu vou colocar glicerina. Adicionei glicerina líquida. E agora eu vou misturar permanganato de potássio, que é um agente oxidante forte. Observe a formação de chama ou luminosidade. Nesse processo, então, nós temos aqui surgimento de chama ou luminosidade, também evidenciando a ocorrência de uma reação química. Além desses três fatores que nós já indicamos, nós podemos também citar mudança de cheiro. A mudança de cheiro eu posso ter como exemplo a uma reação que ocorra com liberação de amônia, com formação de amônia.
Quando ocorre a liberação de amônia, que possui um odor bastante característico, a gente tem então a indicação, tá? Nós temos a indicação da ocorrência de um fenômeno químico. Bem, então nós temos aí fatores que evidenciam a ocorrência de uma reação. Eu tenho desprendimento de gás, nós temos mudança de cor e formação de precipitado, surgimento de chama ou luminosidade e, além disso, mudança de cheiro. Muito bem, obrigado, até mais, bye bye.